Você pode mudar de posição, por favor. Eu iria ler 21 versículos, mas do 6 ao 12. Vai ser a nossa meditação. Meu tema hoje proposto aos irmãos é perseverança. Perseverança. Quantos aqui são pessoas perseverantes? Você é perseverante? Deixa eu te contar um episódio que aconteceu hoje pela manhã. Contei até para a Denise, em casa hoje. Acabaram-se as inscrições para o seminário de família. Contudo, os que fizeram a ficha, preencheram, e não foram lá para finalizar, ou seja, pagar, esses podem pagar e participar no dia 21, sábado que vem, a partir das 3 horas, às 3 horas em ponto vai começar. A partir de 1 hora você já pode chegar para receber o seu kit. 3 em ponto, nós estamos começando com uma oração, com um louvor, e eu vou entregar às 3h15, no máximo. Eu quero pedir o Javerson para ver se a gente consegue achar um cronômetro e colocar ele ali, projetar, porque nós vamos, dentro dessa regra, colocar para que a gente termine impreterivelmente às 20 horas. Então, se você quiser, procure lá fora. No entanto, o que eu vou contar agora foi uma exceção à regra. Chegou um jovem, nos procurou o Marcos, estava na mesa, e disse: eu vim fazer minha inscrição para o seminário. Aí eu disse: o Marcos explicou, meu irmão, acabou as inscrições, aqui a gente só está fazendo os que já estão com ficha pronta, vieram pagar. Aí ele: poxa, mas eu estava mal, estava com chikungunya, e não dá, Marcos, educadamente, disse não dá. Eu estava do lado conversando com o rapaz, só observando. Aí ele foi embora. Aí eu falei: Marquinhos, consenso, vamos abrir essa sessão? Vamos. Marquinhos vai atrás dele. Ele foi, fez a inscrição, preencheu o nome dele, pai, pagou. Eu disse: deixa eu te falar um negócio, seja mais perseverante. Se você chegasse aqui para o Marcos e disse assim: meu irmão, passei uma semana, um mês horrível, chikungunya, dor aqui, parecia uma ave, com dor, cheio de dor no corpo todo, nas juntas todinho. Não tive condição de vir fazer a inscrição, não foi relapso meu, mas eu estou precisando, juntamente com a minha esposa, de ouvir a palavra. Eu quero muito poder participar, eu quero muito estar aqui. Não há possibilidade do irmão abrir uma exceção para mim, para alguém sedento de vontade de ouvir a palavra de Deus? Meu irmão, nós iríamos passar por cima da regra, só por causa dessa perseverança. Lembra do juiz iníquo e a mulher inoportuna? E eu disse: então fique o aviso, não desista, vá até o fim. Só que isso foi uma exceção à regra, tá bom? Mas Gênesis 8. Então perseverança é isso, é permanecer firme ali até o fim. Enquanto tu não me abençoar, eu não vou sair daqui, tá bom? Quero pensar com os irmãos, e se não der tempo, é um tema que eu quero propor, pelos 3 domingos aí, a gente falar sobre perseverança. Ao cabo de 40 dias, capítulo 8 de Gênesis, verso 6, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam se minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando aonde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Verso 10. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, e trazia no bico o quê? Uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Verso 12, leia comigo. Então esperou ainda mais 7 dias, e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou mais a ele. Senhor, essa é a tua palavra.
Ajuda-nos na meditação, na construção desse pensamento. E, Senhor, que nosso coração possa ter um espaço todo especial, reservado para esta palavra nessa noite ao nosso coração, nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu assento. Perseverança é um dos temas predominantes das Escrituras. Você tem um tema que predomina as Escrituras, esse tema é perseverança. Vemos perseverança nos patriarcas, vemos perseveranças em Abraão. Vimos ali Abraão saindo da sua terra, indo para um lugar onde não sabia ao certo o que lhe aconteceria. Vimos a perseverança de Abraão quanto à promessa que Deus fizera que ele seria pai de uma numerosa nação. No entanto, até então não tinha concedido a ele a graça de ser pai e de ser Sara mãe. Vemos então perseverança em Isaac. Vimos perseverança num homem que acreditou que por mais que as pessoas dissessem não, Deus sempre diz sim para nós quando nós perseveramos e confiamos na sua promessa e na sua palavra. Vimos a perseverança de Jacó. Quantos aqui acreditam que Jacó trabalhou 7 anos por uma mulher? Levante a mão. Quantos aqui acreditam que Jacó trabalhou 14 anos por uma mulher? Levante a mão. Nós vimos perseverança nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vimos perseverança naqueles que nós chamamos de guias de Israel. Nós vemos perseverança em José, um homem que, mesmo ali na posição que estava, num cárcere, excluído, abandonado, ele continuou firme. Por quê? Porque perseverança significa manter-se firme, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Diga comigo, perseverança é a capacidade de manter-se firme em meio às adversidades. Ele continuou firme em meio às adversidades que estava enfrentando no Egito, no cárcere e também ali, junto àquelas pessoas ali naquela terra. Vimos perseverança em Moisés. Perseverança é um tema predominante na Escritura Sagrada. Nós vimos perseverança em Josué, que teve que guiar o povo que Moisés deixou para ele, e que teve que dar prosseguimento a algo que Deus começara com Moisés, com um povo extremamente obstinado, e que ele tinha o dever agora de concluir aquilo que Moisés um dia fizera por aquele povo, que Deus falou assim: agora eu serei contigo, como fui com Moisés. Prossegue, mantenha-se firme. E até o fim aquele homem foi firme na sua convicção em meio às adversidades que enfrentou. Vimos também perseverança nos profetas. Vimos perseverança em Daniel, que eu falei um tempo atrás. Vimos perseverança num homem que, em meio a uma situação difícil, uma circunstância difícil, manteve-se firme ali, na convicção de que não venderia o seu direito de ser filho de Deus, homem de Deus, santo de Deus, por causa de uma mesa farta e de bons vinhos, e uma oportunidade talvez de se deliciar com coisas que Deus não estava com ele. Vimos perseverança em Jesus, que segundo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 7 e 8, que se esvazia, que se torna como um de nós, não pecando como nós, e se humilha, que se entrega inteiramente. Ou seja, vemos perseverança em Jesus, que foi até o fim na sua missão, mesmo que na cruz ele tivesse dito: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Vimos perseverança nos apóstolos. Apóstolo Pedro, quantas vezes apóstolo Pedro, numa situação difícil, manteve-se firme na convicção de agradar a Deus, não aos homens, pregando a mensagem de Deus, pregando veementemente a verdade. Vemos perseverança em João, um homem que fora fiel com Jesus, esteve do lado de Jesus, escreveu um evangelho, escreveu 3 epístolas, escreveu o Apocalipse, e no final da sua vida morre numa ilha.
é preso, é lançado na solidão de Patmos. E ali tem uma das mais belas revelações que está aqui contida na palavra de Deus. Então, a gente conclui que perseverança é um tema que predomina, não é o único, mas é um tema que predomina a Escritura. A gente olha isso de Gênesis a Apocalipse, e olha que eu não falei de Noé ainda, só lemos. A aplicação final vai ser em cima desse texto. Então a gente olha para a perseverança dos apóstolos e encontra o apóstolo Paulo, que no fim da sua vida, numa das frases que a gente mais conhece, uma das frases que a gente mais usa em sepultamento, em mensagens, a gente mostra que ele permaneceu firme até o fim, combatendo o bom combate. Isso é perseverança. Combatendo as lutas do dia a dia como cristão, sendo escorraçado de um lugar, e em alguns outros, bestas feras eram lançadas sobre ele. Em alguns lugares, aquele homem chegou e era açoitado, era preso, era humilhado. Como falei no domingo passado, em Corinto, uma das igrejas que ele fundou com grande amor, com um objetivo nobre e puro, de estabelecer uma igreja para a glória de Deus, e os crentes de Corinto achavam que ele era um mega do impostor, um homem que manteve-se fiel na sua adversidade a Cristo. Ele manteve-se fiel em meio à adversidade, aquele que ele sabia que era o fiel depositário, e no fim da sua vida ele diz: eu combati o bom combate com firmeza, eu encerro agora a minha carreira, contudo, eu guardei a minha fé. Meus irmãos, perseverança é a marca do viver cristão. Diga comigo, perseverança é o símbolo, diga, é o símbolo que eu carrego como cristão. Você é perseverante? Diga, fala a verdade, você é uma pessoa perseverante? Depois da historinha que eu contei do menino aqui, quantos fariam a mesma coisa que o menino que eu disse aqui que era para ele fazer? Quantos? Levante a mão. Se eu disser para você, não tem mais vaga, você vai lá hoje falar o mesmo que eu, não pode usar o meu argumento, né? Usa o seu. Mas eu disse para ele: seja perseverante, rapaz. Eu fui comprar um carro, aí eu fui muito mal atendido numa concessionária aqui na Dutra. Cheguei lá muito mal atendido, e tentando ver se o rapaz queria me vender o carro e nada. Aí eu disse: eu quero um cinza suja menos. Aí ele: pô, só tem um dourado. Eu falei: dourado eu não quero. Tem preto? Não, preto eu já tenho. Eu quero um cinza. Ah, eu não tenho. Deve ter no estoque, mas deve ter 60 dias. Eu falei: e a diferença? Está sujo? Lava. Está arranhado? Dá um jeito. Mas está zero. Não, está zero. Ele: ainda tem uma vantagem. 60 dias no estoque, você tem um desconto de 5.000. Eu falei: opa, desconta comigo mesmo. Se você tiver comércio, eu entrar nele um dia, eu te pergunto: à vista tem desconto? Minha esposa morre de vergonha. Eu pergunto: irmão, se eu vou pagar no din-din, pergunta, pastor. O senhor pergunta: você vai pagar no din-din? Se eu pagar à vista, tem um descontinho? Tem não. Ah, então eu vou paga no cartão. Vai pagar lá. Eu não faço isso. Mas geralmente eu ganho um descontinho de 5%, 10%, de 7%. Eu ganho. Aí o irmão falou para mim, o rapaz, o seguinte: tem 5.000 de desconto se comprar com 60 dias do estoque, porque fala um negócio lá de tempo. Eu, ok. Só que ele me atendeu tão mal que eu peguei e fui numa outra agência dele mesmo, mas em outro município. Chegando lá, eu disse: minha filha, você tem esse carro assim, 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 que é o carro que eu estou hoje? Tenho. Você tem algum no estoque? Você tem algum no estoque acima de 60 dias? Ela: eu acho que não. Mas como é que o senhor sabe disso? Eu tenho minhas fontes. Ó, eu tenho minhas fontes. Ela disse: eu tenho aí com 67 dias. Eu desconto aqui, 10.000? Ela: eu acho que eu. Já me interessou. Aí a gente está conversando. Daqui a pouquinho, ela:
Poxa, não tem. Eu falei, que pena. Infelizmente. Esse está muito caro, não vou levar não. Não, mas esse aqui tem tela assim? Não tenho tempo de ver televisão, nem em casa vou ver televisão no carro. Aí, conversa vai. E diz, espera aí. Esse negócio de espera aí, irmã, é muito bom. Ela espera aí que eu acho que eu tenho uma lá depois de Teresópolis ali, depois de Petrópolis, Taipava. Vou arrumar uma para o senhor. Só que é hatch. Eu falei, não gosto de carrete. Carrete é para garotão. Tudo bem que eu não sou um coroão, mas também não sou um menino. Eu tenho 4.2 e ninguém fica novo o resto da vida. Então assim, eu quero um hatch não, eu gosto de um sedã, carro de vovozão. Aí não tinha, mas o desconto era R$12.500. Falei, é esse. Passei a gostar do carro, achei lindo. Falei, é minha cara. O preço. Aí eu disse assim, você está falando sério? Tô, é esse. Se eu dissesse para ela assim, muito obrigado, e tivesse virado as costas, eu não tinha tido o desconto de 12 mil. Certo? Então, perseverança é a capacidade que Deus nos deu de nos manter firmes até a última palavra, que é não. Por não eu já tenho. Eu perguntei se ela queria casar comigo. Eu já tinha não, mas eu tinha um sim. Então, eu estava em busca do sim. Então, perseverança é a capacidade de nos manter firmes até que venha a palavra não. Mas mantenha-se firme. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, se mantenha firme. Se mantenha firme. Eu não quero correr, mas eu também não quero atrasar com os irmãos hoje não, mas eu quero pensar rapidamente com os irmãos que esse símbolo precisa ser visível ao mundo. Se perseverança é um símbolo de um cristão, as pessoas precisam ver em nós perseverança. Não estou falando de avareza não, estou falando de desconto, porque eu peço mesmo. Eu fui comerciante e quando as pessoas chegavam para me pedir desconto, eu tinha que dar, porque senão eu perdia a venda. Então isso é uma coisa natural do comércio. Mas perseverança é um símbolo que eu tenho que carregar, que todas as pessoas têm que ver. Rapaz, que pessoa perseverante, que homem perseverante, foi até o fim, conseguiu, chegou lá. Irmão, você vai chegar lá, mas tem que perseverar. Se não perseverar, você vai ficar com o freio de mão puxado e não vai sair do lugar. Esses dias eu estava vendo uma filmagem que um amigo me deu, passei para o Marco, de uns amigos da pescaria que eu tenho, mas eles encheram um barco de dourado. Mas era uma quantidade exorbitante de dourado. Eu já pesquei com essa turma. Os bichos passavam lá embaixo do barco, era um atrás do outro, não tinha mais vaga no barco para botar peixe. Era muito peixe. E essa mesma turma que foi pescar, pescou um dia comigo nas Cagarras. Irmão, não bateu nada. Não tinha, era o cardápio completo. Era lula, era sardinha, é só o nome de isca que eu estou te dando. Era lula, era sardinha, era sabiqui, era camarão, até camarão. Até camarão estava dando para os peixes comer, não queria comer, irmão. Aí o barqueiro, vamos sair daqui. Aí a gente ia para lá, a gente ia para cá, e os peixes só falando assim, não persevera, não vou abrir a boca para comer. Aí eu saio com um amigo e digo, vamos sair para a gente descansar? A gente pegou uma traineira velha e fomos sair para pescar. Chegando na metade do caminho, o barqueiro pensou que podia me enganar, mas eu conhecia a região. E ele me levou para pescar num lugar que só tinha lama e um peixe lá ruim de toda a vida, que tem um espinho que fura a gente. E ele pensou que ia enganar a gente. Quando faltava 2 horas para acabar o horário da pescaria, eu disse assim, leva a gente ali para tal lugar. Não, mas é porque está tarde, eu te dou 50 a mais. Ele, então tudo bem. Aí ele foi. Aí eu falei para o irmão, joga a linha. Quando ele jogou a linha, meu irmão, enchemos o barco. Não é mentira não é história de pescador não, né? Sirico, por isso que tu não come peixe meu. Tu não acredita em mim, eu pego e não te dou, vai comprar. E eu comecei a pecar, e ele e o diácono Antonino, e começamos a botar peixe para dentro do barco. Como é que é o nome disso? Perseverança. O barqueiro, vamos embora, não tem peixe não, vai para ali.
Joga o barco. Jesus mandou jogar do lado direito. Em caso de dúvida, a gente cerca o barco todinho, sai jogando uísque para tudo quanto é lado. Quem sabe a gente pega um aí. Enchemos o barco e trouxemos. O que eu quero dizer com os irmãos com isso? Esse é o nosso símbolo. Essa é a nossa marca. Essa é a evidência que nós temos que mostrar para o mundo e principalmente para Deus, que nós vamos nos manter firmes até o fim. Enquanto Ele não disser sim, nós vamos permanecer até o fim, dizendo: Senhor, eu estou no aguardo do meu milagre, eu estou no aguardo do que o Senhor vai fazer na minha vida, assim como o Senhor fez em Abraão, em Isaac, em Jacó, em José, em Moisés, em Daniel, em Paulo, em Pedro, em João. O Senhor vai fazer na minha vida, diga amém. Ele é poderoso para fazer. Segundo o apóstolo Pedro, perseverança é o conjunto de virtudes que, unidas às outras virtudes, vão resultar em uma coisa muito boa no nosso progresso espiritual cristão, para a glória de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro. Eu não estou correndo porque eu quero prolongar esse assunto, eu quero só fazer uma introdução para que os irmãos possam entender o que eu quero dizer, o que eu quero propor aos irmãos sobre perseverança. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, aliás, a partir do versículo 3. Os irmãos estão entendendo? Graças a Deus. Segundo o apóstolo Pedro, perseverança é um conjunto de virtudes, ou virtude que pode ser unida e que é unida a uma outra virtude, e que a soma dela dá um resultado de progresso espiritual e de um crescimento como cristãos para a glória de Deus. Olha o que diz o texto: visto como se todos acharam? Capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Pedro, verso 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, ele diz: vós, leia comigo, reunindo toda a vossa diligência, associai esta com a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Até o 11. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é o quê? Cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo o apóstolo Pedro, perseverança é um conjunto de virtudes que, unidas às outras, vão nos levar a um pleno conhecimento de Deus, e é uma possibilidade ampla de nós acessarmos a graça de Deus e de termos a plena certeza de que foi por meio desta perseverança que nós alcançamos o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a salvação requer perseverança. Alguns defendem uma coisa, outros defendem outra. Irmãos, eu defendo perseverança na oração e perseverança para a nossa salvação. Eu defendo a ideia de que nós precisamos perseverar e mantermos firmes na nossa vocação de sermos salvos. A faculdade hoje não quer saber se você é da Nova Vida, se você é da Assembleia, se você é da Metodista. O campus da universidade, o mundo, a atmosfera que gira em todas as universidades, não querem saber quem você é, não querem saber que espécie de crente você é. Eles querem te tragar e arrancar de você aquilo que é mais precioso que Deus te deu, que foi a tua salvação.
Ele quer desvirtuar você completamente. Por isso, irmãos, nós precisamos nos manter firmes quanto à nossa vocação, que foi dada por nós como salvação, que Deus nos deu. Então mantenha-se firme lá na sua universidade, mantenha-se firme nos seus propósitos de andar com Deus. Em junho ou em julho, nós vamos trazer aqui um pastor para falar sobre cristianismo e universidade, aberto para quem está nessa área acadêmica, adolescentes também, que estão nos cursinhos pré. Nós vamos trazer aqui, fazendo uma palestra para encorajar os irmãos a manter-se firme na presença de Deus, para que a perseverança possa ser o símbolo, até mesmo num campus, onde as pessoas lidam com coisas muito ruins e que destroem a santidade rapidamente de uma pessoa fraca na fé. Segundo o apóstolo Tiago, capítulo 1, volte um pouquinho, a perseverança também, ele é algo proveitoso para a nossa vida. Capítulo 1 também, do verso 2 em diante. Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Mais alto, produz o quê? Leia o 4 comigo. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Quando somos provados, Deus está aperfeiçoando e lapidando e polindo a nossa vida com Ele. Quando nós somos postos em situações adversas, nós estamos sendo polidos para que a nossa fé seja uma fé valiosa, não uma fé volúvel, irmãos. Quando chegarmos em qualquer situação, possamos manter-nos firmes diante de Deus, dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar a minha vida, quer seja aqui, quer seja em outro lugar. Mantenha-se firme até o fim, como Isaac, como Jacó, como José, como Josafá. Teve medo, não foi patente a Josafá o medo. Estava vindo um exército enorme contra ele. Os assírios estavam vindo para destruir Judá. Ele teve aquilo que todos nós temos, medo. Mas ele diz: eu vou buscar o Senhor, e Deus há de me responder. Ele busca o Senhor, pregou um jejum, e Deus diz: essa peleja não é tua, mas essa peleja é minha. Quando nós nos mantemos firmes a buscar o Senhor, Deus, Ele peleja pela nossa vida. Ele diz: essa luta não é sua, deixa lá comigo que eu resolvo ela para você. Meus irmãos, o maior adversário da perseverança é a perspectiva errada ou ponto de vista equivocado sobre uma situação que enfrentamos. O maior inimigo que nós temos são as nossas perspectivas erradas quanto àquilo que nós estamos enfrentando. Às vezes nós fazemos uma leitura completamente equivocada da adversidade, não entendendo que ela pode ser um passo ou uma porta para entrarmos por um caminho que Deus já tinha preparado para nós recebermos aquilo que tanto desejamos. Abacuque, num dado momento, ele é sufocado pela sentença que Deus dá a ele: olha, vem inimigo e vai destruir vocês, vai escravizar vocês. Ele é sufocado por uma sentença que fora revelada a ele. Deus dá uma sentença através de Abacuque para ele profetizar, e ele é sufocado pela sentença. Ele acredita que Deus o abandonou e abandonou sua nação. Ele acredita que Deus se preocupa mais com o ímpio do que com ele próprio. Só que quando Deus responde, Deus disse: nada disso. Às vezes nós somos sufocados por uma situação que está tão próxima a nós, que é aquilo que nós desejamos, e nós somos sufocados. Parece que o adversário, entre aspas, sabe que nós estamos a ponto de chegarmos aonde Deus estabeleceu que chegássemos, que ele põe a patinha dele suja e faz bu para a gente, e a gente tem medo, e a gente começa a se indagar: Senhor, até quando clamarei? Como disse Abacuque, até quando clamarei? Até quando gritarei socorro e tu não me livrarás? Quando Deus responde a Abacuque, ele diz: meu servo, sabe de nada, inocente. Você respondeu assim: não, desculpa, você não sabe de nada. O que eu estou fazendo
dando uma vara de disciplina na mão do adversário, para ensinar a vocês que eu sou o Senhor. Mas o meu justo vai viver pela fé. Aí ele passa a entender que Deus não abandona ninguém. Quer ver uma coisa muito interessante? Sabe por que Deus não abandona a gente por nada? Por causa de duas situações. Primeiro, pelo seu caráter. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos, pois, a nossa confiança, pois quem fez a promessa é fiel. Pelo seu caráter e pela sua palavra. Hebreus 13, 5. Leia comigo o texto, eu não lembro. Hebreus 13, 5. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, portai-vos com as coisas que tendes, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Verso 6, assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Irmãos, há dois motivos que eu posso firmar no meu coração e saber que Deus jamais vai me abandonar. Pelo seu caráter, Ele não abandona a sua palavra, Ele jamais vai deixar de cumprir aquilo que prometeu, e Ele jamais vai deixar de estar ao nosso lado em meio a qualquer situação que a gente venha enfrentar. Abacuque foi calado pela perspectiva errada que ele teve. Esse é o grande inimigo da nossa perseverança. Esse é o nosso maior inimigo do estarmos firmes num propósito de caminharmos com Deus. Esse é o nosso maior inimigo que nós precisamos combater, que tenta tirar o nosso escudo, que tenta tirar o nosso símbolo, que é a perseverança. Diga: ninguém vai tomar a minha perseverança. Diga. Deixa eu prosseguir para a gente finalizar. Nossos sentimentos em meio às lutas são os mesmos que do Abacuque, profeta. Sentimentos de abandono. Às vezes a gente não vê acontecendo nada, e a gente olha para a casa do vizinho e fala: a grama dele está mais verde. Eles estão prosperando, eles estão indo, e o sentimento de abandono nos bate. Como o Salmo de número 10, versículo 1, o salmista faz duas perguntas a Deus. Você quer ler o texto? Salmo 10, versículo 1, ele faz duas perguntas para Deus, e ele diz assim, vou adiantar para você: por que, Senhor, te conservas longe? Essa é a pergunta que mais norteia a vida de quem está com sentimento de abandono. Por que, Senhor, tu te conservas longe? Por que o Senhor não vem para perto aqui e resolve essa parada logo, essa situação que eu estou enfrentando? E a segunda pergunta que o salmista faz é essa: e te escondes na hora da tribulação? Por quê? Eu quero encorajar os irmãos hoje nessa introdução à perseverança. Mantenha-se firme. Deus não vai nos abandonar. Amém, irmãos? Deus não vai nos abandonar. Nosso olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta é sempre maior do que o nosso dever. Nós temos um dever. Mas o nosso olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta é sempre maior do que o nosso dever de olhar para aquilo que está à nossa frente, adiante de nós. Nós temos um dever, e esse dever como cristãos é olhar para frente. É como Paulo, entendendo Filipenses, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está fazendo uma alusão a uma corrida de carros na Grécia. Entre os gregos, a corrida de carro tinha que haver um vencedor para que houvesse a recompensa, para que eles pudessem receber a recompensa. Para nós, o fato de chegarmos é recompensador, não é vencer. Nossa caminhada até o céu não é feita numa corrida rasa de 100 metros, rápida, quem chega primeiro é o vencedor. Não, a nossa caminhada até o céu é uma jornada, é uma maratona, que a gente precisa começar devagar, depois um momento gastar mais força para subir algo mais forte, e de repente na descida segurar mais um pouquinho, para não distender a musculatura, para que quando chegar na reta final, a gente tenha fôlego, e a gente ouça a voz do Senhor dizendo assim: vinde, bendito de meu Pai. Persevere, mantenha-se firme até o fim da sua jornada. A reta final ainda está longe dessa caminhada, mas Deus é conosco. Eu finalizo
com 3 deveres que temos que olhar para o texto de Gênesis 8 como um dever nosso para a perseverança. Primeiro dever, diga comigo, primeiro dever, obediência. Capítulo 6, verso 14. Se você quiser mudar de posição, pode ficar de pé. Capítulo 6, verso 14. Quero convidar os irmãos, por gentileza. Para você viver uma vida de perseverança, você deve cumprir 3 princípios básicos aqui que a gente vai encontrar dentro desse texto. Não saia antes não, para a gente fazer uma oração final. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 6. O que ele diz comigo? Lê comigo. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Só até aqui. Deus falou assim: rapaz, para andar comigo você tem que me obedecer. Eu vejo o que você não consegue ver. Eu sei o que você não sabe, então faz o que eu estou te mandando. Ou seja, o que Deus está falando, faça o que tem que ser feito. Diga para a pessoa que está próxima a você: meu irmão, faça o que tem que ser feito. Isso é um dever nosso para nos mantermos perseverantes. Faça o que tem que ser feito. É para ser perseverante? Faça o que tem que ser feito. Segundo dever nosso, além da obediência, é a permanência. Capítulo 7, verso 1 diz o seguinte: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Segundo dever nosso, permanência. Enfrente o que você tiver de enfrentar. Primeiro, faça o que você tem que fazer. Segundo, enfrente o que você tem que enfrentar. A perseverança vai te exigir isso. E por fim, a esperança. Capítulo 8, que nós já lemos. Agora nós vamos ler o versículo 13. E sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o sol estava, e os 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: o quê? Sai da arca, contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, animais que estão contigo, e toda a carne, todas as aves, como gado, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Faze sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e neles se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos e mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo suas próprias famílias. Faça o que você tem que fazer, enfrente o que você tem que enfrentar, e espere o tempo que de você tiver de esperar. Perseverança exige de nós isso, enfrentar, exige de nós permanência e exige de nós esperança. Que Deus renove a tua esperança nesta noite. Olha para mim, que Deus renove a tua esperança nesta noite. Que Deus renove a tua esperança. A família que a gente tem orado, que Deus renove a sua esperança. Vai ter hora de Deus falar assim: Noé, varão, põe a cabeça para fora da arca, as águas se secaram. Você está vivendo talvez um momento tumultuoso na sua vida, mas tem um dia, a hora certa, que Deus vai fazer com que esse mar bravio se acalme e você possa pisar com seus pés enxutos e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Permaneça